A paz do Senhor, prezados radiovintes. Vamos hoje, com a ajuda de Deus, rebater biblicamente a falsa afirmação de que o estudo da Bíblia esfria a fé. É um julgamento inadequado. Mas há quem diga, quem estuda muito a Bíblia fica frio. Essa frase não encontra apoio nas Escrituras. Na verdade, a Bíblia ensina exatamente o contrário. A ignorância da palavra de Deus é que produz fraqueza espiritual. A ignorância facilita para o inimigo de nossas almas que nos promova enganos e nos faça muitos males. Seria contraditório Deus nos dar uma Bíblia grande, com mais de 1000 páginas, se não quisesse que nós a lêssemos. Nós aqui elaboramos, com a ajuda de Deus, áudios devocionais que levam à adoração e ao mesmo tempo trazem conhecimento. Você prega ensinando. Isso me foi dito há mais de 40 anos atrás. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Esse manejar bem a palavra exige estudo, dedicação, reflexão e oração. Em Atos 17:11, os cristãos de Bereia foram elogiados na Bíblia como pessoas de caráter nobre. E o que eles faziam para serem assim chamados? Pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, estudavam as Escrituras todos os dias. De Salomão, o rei Salomão, a Bíblia diz: era mais sábio que todos os homens. Deus lhe deu sabedoria e entendimento. 1 Reis 4:31. E diz mais ainda no verso 33. Discorreu sobre todas as plantas, também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. A Bíblia usa a palavra discorrer, que significa estudar, pensar, raciocinar, examinar. Até obras científicas sobre botânica e zoologia, Salomão estudou e produziu. O homem mais sábio do Antigo Testamento, e na verdade, o mais sábio do mundo, 1 Reis 3:12, estudava a criação de Deus, observava a natureza, organizava conhecimento, ensinava e ponderava sobre a palavra de Deus, compondo 3.000 provérbios e mais ou menos 100 cânticos. Salomão estudava muito e Deus não reprovou. Isso demonstra que Deus não aprova uma fé baseada na ignorância. Toda a verdade pertence a Deus e conhecer sua palavra glorifica a Deus. E conhecer melhor sua criação, a natureza, o universo, também glorifica a Deus. Observe bem o que a Bíblia estimula e orienta. O coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Provérbios 18:15. E mais ainda, aplica o teu coração ao ensino e os teus ouvidos às palavras de conhecimento. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Provérbios 23, versos 12 e 23. Há mais versos assim na Bíblia. Nós citamos alguns. A busca pelo conhecimento é apresentada como virtude e não como defeito. Então, aqueles que ficam falando, aqueles que estudam a Bíblia ficam frios, na verdade, os tais se posicionam contra Deus.
O próprio Senhor Jesus, ao responder aos saduceus, declarou: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. O erro nasce da ignorância bíblica e não do conhecimento bíblico. O profeta Oséias registrou uma das declarações mais solenes de Deus: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. Note bem, Deus não disse que seu povo seria destruído por estudar demais, mas por conhecer pouco. E o apóstolo Pedro nos exorta: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Graça e conhecimento andam juntos. Então, não aumentar conhecimento bíblico é sim desobedecer ao Senhor. Um bom pregador, ungido por Deus, conduz os ouvintes à fé em Jesus Cristo, mas também os leva a aumentar o conhecimento da Bíblia. O homem espiritual tem o coração aquecido pelo Espírito Santo e tem também uma mente iluminada pela palavra. Ao longo da história da igreja, muitas heresias, muitos erros e falsos ensinos surgiram justamente quando a Bíblia foi abandonada e tem sido assim até hoje. Ou quando as pessoas deixaram de examiná-la cuidadosamente. Onde a Bíblia é ignorada, o erro encontra terreno fértil. R.C. Sproul fez uma citação importante: todo cristão é chamado a amar a Deus, não apenas com o coração, mas também com a mente. Você quer uma prova? O Senhor Jesus disse em Marcos 12:30: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse entendimento aí é conhecimento mental. Deus nunca colocou razão e emoção como inimigas. Coração é afeto, mas entendimento é mente, é intelecto, é razão, é pensamento. Em Romanos 12:2, nós somos ordenados à renovação da nossa mente. Podemos voltar a citar o profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Oséias capítulo 4, versos 6 e verso 14. O estudo bíblico, quando acompanhado pela fome de aprender, o alimentar-se da palavra, acompanhado também de humildade e dependência do Espírito Santo, não produz frieza. Produz sim maturidade, discernimento, firmeza na fé e um conhecimento mais profundo do Senhor Jesus Cristo. E existe um outro aspecto muito importante. Uma fé baseada na ignorância, uma fé cega, não é elogiada pela Bíblia, pois essa fé, esse tipo de fé é extremamente perigosa. É exatamente ou justamente esse tipo de fé que o diabo procura explorar, porque quem desconhece a palavra torna-se presa fácil do engano. Foi exatamente isso que aconteceu no Éden. Satanás semeou dúvidas sobre a palavra de Deus, distorceu o que Deus havia dito e Eva foi enganada. É só ler lá em Gênesis capítulo 3 na Bíblia. O problema não era confiar demais em Deus, mas sim não permanecer naquilo que Deus havia revelado. Sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. Satanás não teme uma Bíblia aberta somente. Ele teme uma Bíblia aberta, estudada, compreendida, crida e obedecida. O inimigo sempre trabalhou por meio da distorção da palavra. Por isso, quanto mais conhecermos as Escrituras,
menos espaço damos ao engano. A ignorância bíblica nunca fortaleceu a fé. Ela sempre fortaleceu o erro. O príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, disse certa vez: estude a palavra para que a tua fé não esteja fundada em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Fecha aspas. A verdade é que ninguém consegue amar a Cristo sem conhecer a sua palavra ou parte dela. Quanto mais conhecemos a verdade, mais admiramos o Deus da verdade. A mente aprende e o coração se inflama. Glória a Deus. Prezado rádio ouvinte, estude as Escrituras, medite nelas, coloque-as em prática e deixe que elas o conduza ao seu verdadeiro autor. Afinal, toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Ele é a palavra viva, a verdade encarnada, o único Salvador. Conhecer a Jesus é a maior demonstração de que o verdadeiro conhecimento não esfria o coração. Jesus nos leva à vida eterna, pois foi ele quem disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Esse examinar aí é estudar. Se toda a Escritura testemunha de Cristo, estudar a Bíblia não afasta de Jesus, pelo contrário, aproxima dele. Aqueles que ficam dizendo que estudar a Bíblia esfria o coração, equivale a dizer que conhecer a Jesus esfria o coração. E isso é uma contradição, é erro. O contrário é que é verdadeiro. Mas se você ainda não fez, receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém.